Olá, paz do Senhor Jesus, meu nome é Geraldo Ávila, sou pastor dirigente da Igreja Brasil para Cristo em Terra Preta, município de Mairiporã. Sou pastor da Igreja Brasil para Cristo, há 11 anos nós estamos exercendo o ministério pastoral. A nossa formação, nós somos formados pelo Instituto Bíblico Brasil para Cristo, o curso pleno em teologia, e sou casado, pai de 3 filhas, casado com Karina Ávila, pai de Gabriele, Emanuele e Sofia, casado há 22 anos, e nós vamos aqui falar sobre um tema extremamente importante. Vamos falar sobre valores, que é o tema do nosso Apacentai de 2023. Então eu convido você para a gente fazer uma imersão na Palavra de Deus, para a gente rever conceitos e valores importantes para a nossa vida. Então eu te convido a participar junto conosco dessa série. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser edificada. Nós cristãos, nós temos uma responsabilidade diante de Deus e diante da sociedade. O apóstolo João, em sua primeira epístola, deixa claro que um verdadeiro cristão é conhecido por 3 provas. A prova doutrinária, a fé em Jesus Cristo como Filho de Deus. Então nós precisamos crer em Cristo, crer na palavra de Deus. A prova moral, né? Essa é a segunda prova que nos identifica como cristão. A prova moral, a obediência aos mandamentos de Jesus. E a prova social, amar o próximo como evidência de nosso amor por Deus. Então nós estaremos falando sobre esses valores importantes para a nossa vida, e nós como cristãos, nós devemos ser sal e luz nesse mundo caótico, nesse mundo que se perdeu, que perdeu os valores, né? Um mundo que está imerso no relativismo, e a palavra de Deus mais do que nunca tem sido combatida, e alguns até teólogos e pastores dizem que ela é arcaica, ultrapassada, mas nós cremos nas Escrituras como inspirada pelo Espírito Santo, e como o próprio Jesus disse, que passará os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Então participe conosco desse tema extremamente importante, para que nós tenhamos uma família abençoada, uma igreja abençoada e uma sociedade abençoada. Nós precisamos olhar para as Escrituras, nos aprofundar as Escrituras e permitir ser guiados por elas, para que possamos ser protegidos, né? A palavra de Deus é uma cerca, não para podar a gente, mas para mostrar para a gente que nós temos alguns limites que nós não podemos ultrapassar para a nossa própria proteção e alegria. Te convido então a participar semanalmente desse programa Conectados com a Palavra, em nome de Jesus. Um grande abraço. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Não temerei, não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Não temerei, não temerei. Oh, aleluia. Enche o seu coração de fé e esperança, para dizer, declarar com a sua boca que a sua fé está nele e nada pode te abalar. Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que tua promessa está de pé, irá se cumprir.
Olá, paz do Senhor, espero que todos estejam bem. Obrigado por participar do nosso programa Conectados com a Palavra. E nós estamos falando sobre a série Como Viver os Valores do Reino de Deus. E hoje nós vamos refletir aqui sobre arrependimento no nosso quarto episódio. Quarto episódio, nós vamos falar sobre um tema muito importante e que nós precisamos de uma compreensão melhor, que é sobre arrependimento. E o texto que nós vamos usar para a nossa reflexão está lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, versículo 8 e 9. João Batista está ali como precursor de Jesus, ensinando e pregando sobre o reino de Deus. Ele está ali no deserto, no deserto da Judéia, pregando sobre o reino de Deus que está próximo. E o texto, capítulo 3 de Mateus, versículo 8 e 9, diz assim: deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai. Pois eu digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Amém? João Batista, como eu já disse, precursor de Jesus, ele inicia o seu ministério ali falando sobre a vinda do Messias, o Messias prometido. E João era filho de sacerdote, então ele consequentemente deveria continuar o seu ministério sacerdotal, como filho, ali no templo, Seu pai, Zacarias, era sacerdote, então ele deveria também seguir essa vocação de poder estar ali no templo ensinando. Mas João, ele tem uma mensagem muito diferente e ele vai para o deserto, ele vai para um lugar geográfico diferente também, e ele começa a pregar sobre o reino de Deus, E nós sabemos que houve um período aí de 400 anos de silêncio, que nós conhecemos como um período interbíblico, em que não houve profecias e profetas, e de repente Deus levanta esse profeta chamado João Batista, que Jesus falou que dos nascidos de mulher não houve ninguém maior do que João. E João vivia uma vida muito simples, Vai dizer que ele estava ali no deserto, que ele vestia roupas de pele de camelo, comia gafanhoto e mel silvestre, e ele está pregando ali no deserto, e muitas pessoas vão ali para ouvir a mensagem de João, porque é uma mensagem diferente que o povo estava acostumado. A mensagem ali dos fariseus, dos saduceus, dos religiosos, era uma mensagem bastante opressiva, Eles falavam da lei, e eles tinham interpretações absurdas sobre a lei, e João aparece pregando sobre arrependimento e sobre o reino de Deus, Era uma mensagem, reino de Deus era uma mensagem que interessava muito aos judeus, Eles estavam esperando o Messias e eles estavam esperando o reino de Deus. E João está ali batizando, está pregando o evangelho, muitas pessoas estão entendendo a mensagem, João dizendo: confesse os seus pecados e sejam batizados, recebam o batismo. E João está pregando e, de repente, por causa do seu ministério, começa a chamar a atenção, muitas pessoas vão ali, os religiosos também vão atrás ali de João para entender a sua mensagem, aquilo que ele estava pregando. E os religiosos tinham uma resistência e uma dificuldade de entender a mensagem, porque João estava dizendo: vocês precisam se arrepender e ser batizados. Só que, na cabeça de um religioso daquela época, principalmente do fariseu e do saduceu, eles eram considerados como, de uma certa forma, privilegiados por ser descendentes de Abraão, por serem considerados assim, então, filhos do reino. Então eles já se achavam salvos pelo fato de serem descendentes de Abraão.
de ter a lei de Deus para eles. Então eles se achavam que não precisavam de arrependimento, que não precisavam confessar pecados, porque eles já eram herdeiros do reino, né? E João desconstrói esse pensamento, dizendo que Deus pode fazer com que até com essas pedras nasçam filhos de Abraão. Então João tem uma mensagem ali de bastante confronto, né? Porque na cabeça de um religioso daquela época, o batismo era para os pagãos, né? Os pagãos que se convertiam ao judaísmo, né? Que eles consideravam como prosélitos, os gentios, os pagãos que se convertiam ao judaísmo, eles precisavam realmente ser batizados, né? Eles precisavam ser batizados, precisavam ser circuncidados, né? E precisavam também oferecer o sacrifício, e eles eram considerados como crianças recém-nascidas para a religião ali judaica. Então João está ali conversando com esses religiosos, e ele diz algo extremamente importante, né? Que eles precisavam se arrepender, né? Eles precisavam de arrependimento, né? E é interessante que João coloca arrependimento e fruto, né? Ele fala, deem frutos de arrependimento. Ou seja, o que João está ensinando para eles é que eles precisamos entender o reino de Deus, precisamos de arrependimento. O que a palavra arrependimento significa, né? Arrependimento é uma mudança de rota, não um atalho. Tem de virar as costas e mudar o rumo. É uma decisão, uma atitude, uma mudança de rumo, um novo caminho, uma nova escolha. Então o que João está dizendo? Olha, aqui não é um cerimonial, né? Esse cerimonial é para poder ratificar uma mudança de vida, um entendimento sobre o reino de Deus, sobre o Messias, sobre a palavra de Deus revelada. Então João está dizendo, olha, a religiosidade, os dogmas, essa ortodoxia de vocês, ela não traz mudança de vida. E então eles estavam querendo se auto-justificar por causa da sua ascendência, pelo fato de serem filhos de Abraão. Então João prega essa mensagem dizendo que eles precisavam se arrepender. Então arrependimento é a mensagem de João, é o teor da mensagem do esboço de João, essa, arrependei-vos, né? Porque o reino de Deus está próximo. Então o que João está dizendo? A palavra se arrepender, ela significa volte-se para Deus, né? Como Deuteronômio 28, né? Onde está ali revelado, né, o caminho da obediência que produz bênção e o caminho da desobediência que produz maldição. Então o que João está dizendo? Olha, arrependimento é se voltar para Deus. Arrependimento é uma mudança de consciência, de comportamento, é uma mudança na nossa cosmovisão, como nós entendemos o mundo, é uma vida agora voltada para Deus, né? Porque nós precisamos desse entendimento, né? Então o que João está dizendo? Não basta passar pelo processo de batismo, não basta participar de mais um ritual, de mais uma cerimônia, né? O Evangelho de Jesus, ele requer e nos chama a uma mudança radical de comportamento, de visão, de valores, de princípios, né? E esse ano nós estamos falando de valores. Então a mensagem de João é bem contundente e João diz para eles, olha, não se vangloria pelo fato da sua descendência, não se vangloria por causa da sua religiosidade, né? E no verso anterior, né, o verso 7, João chama eles de raça de víbora, né? Então a víbora ali para o povo judeu era algo impuro e contaminoso, né? Então João está dizendo para eles, olha, chama eles de raça de víbora, falando assim, vocês são impuros e vocês estão contaminando as pessoas, né?
E aí ele pergunta, né, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Então João também fala de um julgamento eminente, né, do juízo de Deus que vai vir sobre o mundo, e isso é fato, né, isso está registrado na Bíblia, o dia do juízo, o dia em que Deus vai julgar os vivos e os mortos, né, o dia que nós vamos prestar conta. Então, hoje, nós estamos decidindo aqui a nossa eternidade, nós estamos aqui nesse mundo passageiro, como peregrinos e forasteiros, e nós aqui precisamos dessa pregação de arrependimento. Então, ser cristão não é vestir uma roupa, adotar apenas alguns hábitos, né? Mas essa palavra aqui, essa mensagem, o teor da mensagem é arrependimento, uma metanoia, uma mudança de vida, uma conversão, uma mudança de rota, algo que impacta a nossa vida e que nós precisamos descartar coisas, precisamos abrir mão, talvez, de relacionamentos que a Bíblia vai dizer que as más companhias corrompem os bons hábitos, né? Então, a conversão é uma mudança muito radical, é um entendimento diferente da vida, um entendimento diferente do próximo, um entendimento diferente de quem eu sou e o entendimento de quem é Deus e da minha necessidade inegociável de um Salvador, do Messias, né? Do Cristo. Então, João está mostrando para eles que eles precisam, então, produzir fruto. Ou seja, a conversão, o arrependimento, ela traz mudanças expressivas e significativas, né? Então, um crente que se arrependeu e que teve encontro com Cristo, ele recebe uma nova filiação, ele agora é adotado por Jesus, ele nasce do Espírito, né? É o que Jesus está explicando para Nicodemos, né? Você precisa nascer de novo. Então, o arrependimento e a fé nos leva a nascer de novo, a ter uma nova filiação, nascido do Espírito, e agora os valores de Deus, a graça de Deus entra na nossa vida, e aí Jesus falou que agora nós somos sal da terra, luz do mundo. Então agora nós temos uma missão, nós temos uma identidade, nós temos princípios, nós temos valores, e isso tudo começa com o arrependimento. Então João diz para eles, olha, essa religiosidade de vocês, a ascendência de vocês, esse orgulho, essa autojustificação não significa nada, isso não vai trazer para vocês uma mudança. Então, João está dizendo sobre arrependimento e fruto. Então, como eu sei que uma pessoa realmente é cristã e se converteu? Não é o fato dela ir na igreja, ou dela conhecer alguns corinhos, alguns hinos, ou ela ter um linguajar crentez, né? O aspecto fundamental e essencial na vida de um convertido é uma mentalidade, uma mente, né? Um coração transformado, né? Conforme Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, verso 2, que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas sermos transformados. Então, o arrependimento leva a uma mudança de dentro para fora, da nossa mentalidade, do nosso coração e dos nossos valores. Então, João está dizendo isso para um grupo de religioso que estava extremamente equivocado com relação à sua fé, extremamente equivocado com relação à sua salvação, eles estavam equivocados com relação ao reino, e João, ali como atalaia, como arauto do reino, ali como preparando o caminho de Jesus, e Jesus também prega essa mensagem de arrependimento. Amém? Então, arrependimento não é remorso, arrependimento não é algo
externo, não é algo, mas é algo profundo, algo que acontece no nosso coração, e isso que João está dizendo para eles. Então, está correlacionado aqui que fruto e arrependimento. Então não dá para desassociar fruto de arrependimento. Quem se arrependeu tem fruto. Ou seja, o que seria esse fruto? Uma transformação no caráter, nos valores. Então a pessoa que realmente se arrependeu, nasceu de novo, ela recebe o Espírito Santo e ela recebe a graça de Deus na vida dela, e então ela começa a ser uma pessoa diferente. E Paulo vai dizer aos coríntios que essa pessoa passa a ser uma nova criatura, uma nova pessoa, pelo fato de ter se arrependido pelo viés da pregação, né? Se arrependido pelo confronto com a palavra de Deus, se arrependido pela exposição das Escrituras, né? Então, a pessoa olha para a palavra, olha para a mensagem, e ela percebe que existe na sua vida algo desconexo, então ela entende que aquilo é a verdade, que ela precisa absorver, abraçar essa mensagem. Então, quando ela abraça a mensagem, quando ela entende a mensagem, ela se reconhece como um pecador, né? E por causa do pecado, Paulo vai dizer que todos nós fomos destituídos da graça de Deus, da glória de Deus, né? Paulo vai dizer também que o salário do pecado é a morte. Então a pessoa que se arrependeu, ela se reconhece como pecador e ela compreende que não existem nessa vida, na religião, nas obras, mecanismos que possam salvá-la. Então ela de fato se arrepende e ela diz: eu preciso de uma mudança, eu preciso abraçar o Evangelho, crer no Evangelho. E aí esse processo de arrependimento ele tem o seu êxito dentro dessa compreensão, e é isso que João está tentando ali, é o que João está pregando ali no deserto, para que eles pudessem se arrepender. E aí João também ele fala sobre o Cristo, né, que ele diz que não é digno nem de levar as sandálias dele, diz que o Cristo os batizaria com o Espírito Santo, né? Então João está também apontando para Jesus. A mensagem de João é uma mensagem cristocêntrica, né? E é uma coisa também que nós precisamos tomar cuidado com as mensagens que nós ouvimos hoje, né? Paulo vai dizer que se nós pregarmos outro evangelho, né, nós seremos considerados malditos, né? Anátema, ele usa essa palavra. Então João está pregando uma mensagem cristocêntrica, né? Ele está pregando o que já havia sido profetizado antes, né, pelos profetas, né? João está dentro de um propósito divino, dentro de um chamado divino, apontando para Jesus, apontando para o Cristo, apontando que ele vai batizar com o Espírito Santo, ou seja, nós vamos receber o Espírito Santo selo, uma nova filiação, e agora, por causa desse milagre, nós recebemos a salvação. Então precisamos entender essa dinâmica, né? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, quando eu ouço a palavra de Deus, ela me chama para um arrependimento, para uma mudança. Ela me confronta para uma transformação. Ela me aponta para Cristo, para o Salvador, para o meu Redentor. Ela me mostra a minha incapacidade de ser salvo, né? Porque os religiosos achavam que, pela obediência da lei e por ser filhos de Abraão, eles poderiam ser salvos. Mas João está dizendo: olha, nós precisamos de arrependimento e precisamos olhar para o Cristo. É somente Ele que pode nos salvar. Isso é importante a gente entender, e nós precisamos de muita humildade
e reconhecer que nós precisamos nos arrepender. Precisamos de transformação para o nosso próprio bem. E esse arrependimento ele precisa ser constante. Todos os dias nós temos que lutar contra a nossa carne, contra a autojustificação e abraçar o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é boas notícias. E através do Evangelho, na fé no Cristo, revelada no Evangelho, pregada por João, nós somos salvos por isso. Amém? Então, arrependimento não é remorso, arrependimento é quando eu sou confrontado pelo Evangelho, pela palavra de Deus, e eu entendo que eu preciso de mudança. E essa mudança, ela é feita pelo próprio Deus, quando eu me reconheço como pecador, como alguém que está no rumo errado, como alguém que está na rota errada, como alguém que está no caminho errado, como alguém que está equivocado. Quando eu me reconheço assim, eu me volto para Jesus, eu me volto para a cruz, e isso é arrependimento. Então eu volto para Ele dizendo, eu preciso de um Salvador, eu preciso do Cristo, eu preciso do Messias, e aí acontece algo sobrenatural na nossa vida é transformada radicalmente. Amém? Eu quero orar pela tua vida, espero que você tenha entendido, né, o que é arrependimento, e que você reflita nesse texto sobre a mensagem de João Batista, essa mensagem que transformou ali aquele povo, que trouxe às pessoas essa revelação importante sobre a mensagem do reino de Jesus. Oremos, que o Espírito Santo venha nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e venha nos levar a um arrependimento genuíno e verdadeiro. Pai, nós precisamos da Tua graça, porque sabemos que a salvação é pela graça, é pela fé. A salvação é uma dádiva, aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz, porque nós não temos condições de nos salvar, Senhor. Nós precisamos de um Salvador. E graças a Deus que o Senhor nos proporcionou Jesus, Pai, o nosso, aquele que fez propiciação pelos nossos pecados, aquele que levou os nossos pecados, aquele que nos perdoou e nos deu, Pai, a possibilidade de viver uma vida nova. E nós precisamos de muita humildade para reconhecer, Senhor, que estamos muitas vezes equivocados na rota errada e que nós precisamos seguir Jesus, precisamos ser discípulos de Jesus, crer nas Escrituras, crer na palavra e experimentar uma transformação, Senhor, e experimentar algo sobrenatural na nossa vida, que vai mudar, Senhor, radicalmente os nossos valores, as nossas prioridades, vai impactar a nossa vida e vai fazer de nós, Senhor, pessoas transformadas, pessoas que pareçam com Jesus, pessoas que carregam a graça, que carregam o ministério da reconciliação, que carregam, ó Deus, essa graça, essa dádiva que é a salvação. Nos abençoa e nos ajuda a compreender, Pai, a magnitude, a profundidade do Evangelho, Senhor, e que o Senhor nos ajude, Pai, que nós não sejamos equivocados como aqueles religiosos que achavam que já eram salvos, que não precisavam de arrependimento. Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Um forte abraço, que essa palavra possa trazer um impacto na sua vida, possa gerar transformação. Até o próximo episódio. Deus abençoe. Olá, você que nos acompanha, que está participando desse programa, você internauta, você irmão, nós agora vamos contribuir, nós vamos agora participar desse privilégio de poder contribuir, de manter a obra de Deus, de fazer a obra de Deus através das nossas contribuições. É importante entendermos o conceito bíblico, a doutrina bíblica, o princípio bíblico de contribuição.
O apóstolo Paulo diz que o nosso culto deve ser racional. Então, tudo aquilo que nós fazemos na obra de Deus, nós precisamos ter consciência do que estamos fazendo. E o nosso propósito é que, além de você abençoar a obra de Deus, manter a obra de Deus, fazer com que a obra de Deus se expanda através da sua contribuição, nosso maior desejo é que você também seja abençoado, porque a palavra de Deus tem várias promessas para aqueles que contribuem. A generosidade é uma marca do cristão. E eu quero refletir com vocês um texto que está no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. O texto diz assim: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Nós temos aqui uma promessa e um chamado para a gente honra a Deus não somente de uma forma abstrata, mas nós honramos a Deus também de uma forma efetiva, né? O nosso dinheiro, o nosso salário, aquilo que nós suamos para ganhar, nós honramos a Deus contribuindo e dando prioridade ao reino de Deus, porque aqui ele fala de primícia, né? Ou seja, quando nós recebemos o nosso recurso, nós dedicamos a Deus, nós honramos a Deus e nós dizemos com a nossa atitude de contribuição, graças a Deus por esse recurso, porque ele veio da mão de Deus, é Deus que supre as nossas necessidades, é Deus que nos dá talento e capacidade para trabalhar, é Deus que nos ajuda no nosso trabalho, é Ele que abre portas. Então nós precisamos entender esse conceito, esse princípio e honrar a Deus com a nossa contribuição, com a nossa oferta. É importante nós entendermos isso para fazermos corretamente, porque muitas pessoas contribuem e não são abençoadas porque elas fazem com a motivação errada, fazem não entendendo o princípio bíblico de contribuição. Então nós precisamos entender isso e fazer com alegria, com generosidade e com gratidão. Ok? Então que você possa agora participar desse momento importante do reino de Deus. Vai aparecer aí na sua tela as nossas contas, né, para você fazer via Pix, via internet, a sua contribuição. Não deixe de participar, faça um voto com Deus, se comprometa com o reino de Deus através da sua contribuição. E eu tenho certeza que se você entender esse princípio de honra, de gratidão e generosidade, o Senhor vai abençoar a sua vida ricamente. Eu quero agora orar pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua vida financeira, que o Senhor venha suprir todas as suas necessidades e abrir portas em nome de Jesus. Oremos agora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir a tua bênção para aqueles que entenderam esse princípio bíblico da contribuição. Que eles possam honrar o Senhor com alegria, com generosidade e serem participantes, Senhor, desse momento tão importante do teu reino. Esse momento que nos ajuda a manter a obra e a expandir a obra. Que os teus servos sejam abençoados, que o Senhor venha suprir todas as necessidades. Pois a tua palavra diz lá em Mateus 6,33, se nós buscarmos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. Por isso, eu invoco a tua bênção, a tua graça sobre os teus filhos, que haja um desprendimento, que haja generosidade, Senhor, e que o teu nome seja glorificado, e que a igreja seja abençoada, as famílias sejam abençoadas, e o teu reino cresça, e o teu nome seja glorificado pela vida do teu povo. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu só quero louvar.
Muito bom ter a sua participação aqui conosco no programa Conectados com a Palavra. Eu quero te convidar a estar conosco na próxima semana, nos próximos episódios dessa série que nós estaremos aqui falando sobre valores, né? Muito bom, grato pela sua participação. Convide seus amigos e parentes para poder participar, reúna sua família e use os temas que nós estaremos falando aqui para poder conversar, para poder refletir. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser abençoada. Nós aqui do programa Conectados com a Palavra temos um compromisso com as Escrituras, temos um compromisso com a Palavra de Deus e nós queremos ser aqui arautos, né, do Senhor Jesus para poder transmitir com fidelidade a sua palavra, pois ela é inspirada pelo Espírito Santo, né? E ela é muito proveitosa para a nossa vida, para a nossa família. Então eu quero te convidar a participar. Não esqueça, coloca aí na sua agenda, coloque aí no seu tablet, no seu celular, um aviso para você estar conectados conosco. Eu tenho certeza que teremos aí uma grande jornada, uma jornada abençoada, e eu tenho convicção que nós sairemos diferente depois de participar desse programa, porque nós estaremos aqui falando das Escrituras e dos valores importantes para nos manter de pé, valores que são importantes para nós seguirmos Jesus e sermos sal da terra e luz do mundo. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, e vamos voltar à palavra de Deus, vamos meditar na palavra de Deus para que a gente possa viver uma vida próspera e abençoada. Muito obrigado, Deus abençoe.